A identidade de um atleta tem a ver com hábitos, um comportamento específico. De vez em quando, Josimar manda uns vídeos no jiu-jitsu mostrando as habilidades de derrubar um cara para poder imobilizar a pessoa, não é verdade? Agora, para chegar nesse nível de atleta, tem treino, tem vida dura, tem que cuidar da alimentação. Os hábitos de um atleta exigem autodomínio. 1 Coríntios 9:25 fala sobre dominar o nosso corpo. Claro, está no contexto de um atleta, mas voltado para a vida espiritual. Outra identidade que envolve um comportamento, envolve atitudes, identidade de mãe. Uma mãe paga o preço que for para cuidar bem dos filhos. Acorda cedo, dorme tarde, faça sol, faça chuva. Ela está firme ali, às vezes com lágrimas, às vezes com dor, mas ela paga o preço pela identidade de mãe, porque ela ama os filhos. Que é um provedor da casa, também é uma identidade muito importante, que envolve ações, atitudes. Em Mateus 24:43 fala sobre o pai da família que vigia a casa, que não deixa qualquer um entrar. Se você é um pai de família que tem uma casa, você vai cuidar da tua casa. Você não vai deixar um ladrão entrar se você souber o dia em que ele vai chegar. Envolve ações, envolve decisões, um comportamento. Na minha casa não vai entrar qualquer um não, porque essa casa é minha. Eu me responsabilizo pela minha casa. Então todos nós temos identidades que são vinculadas ao nosso comportamento. Nós somos cristãos. A nossa identidade está vinculada a quem? A Cristo. Nós somos seguidores de Cristo. Agora, qual que é o comportamento? Quais são os hábitos? Quais são as ações? Quais são as atitudes? Quais são as decisões que fazem parte da nossa identidade como seguidores de Cristo? Para ter a correta noção do que é ser um cristão, de acordo com a Bíblia, temos que olhar para a vida de Cristo nas Escrituras. Também por meio da unção do Espírito de Cristo que habita dentro de nós, que nos ensina todas as coisas. Jesus orava de madrugada. Jesus orava em lugares solitários. Ele orava no monte, se afastando da multidão. Então, esse era um hábito frequente de Cristo. Então, se nós somos cristãos, devemos aprender com os hábitos de Jesus. Se Jesus, que era Deus e homem, orava, quanto mais nós, irmãos, precisamos aprender a orar de acordo com o padrão que Cristo nos deixou. Salmo 119, 147 diz: antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiante. Salmo 5, 3 diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Então tem alguma coisa que a palavra diz sobre oração que tem a ver com de manhã, cedo, antes do alvorecer. Fica a dica. Além dos exemplos de Jesus que orava cedo, orava de noite. Então, a nossa identidade tem a ver com a frequência e a intensidade dos nossos hábitos. Se somos cristãos, nós temos que passar tempo com Cristo. Porque nós amamos o Senhor. Precisamos aprender a orar na frequência e na intensidade certa. Se eu sou um cristão que ora uma vez por mês, que tipo de cristão que eu sou? É que nem um atleta de final de semana. Né, Jafim? Um atleta que só treina no domingão é um atleta? Não, um atleta treina todos os dias. Cuida da alimentação todos os dias. Da mesma maneira, alguém que é músico, olha os músicos ali,
Qual que é o hábito de um músico? Tocar música. Tem que treinar, tem que estudar, tem que ensaiar. Quero pedir perdão antecipadamente se às vezes a qualidade musical da banda não está no mais alto nível, porque falta a gente ensaiar, falta a gente treinar, falta a gente praticar mais. Mas o Espírito vai lá e acerta tudo, não é verdade, irmãos? O importante é ver os irmãos cantando e desfrutando do Senhor. Mesmo com algumas falhas técnicas, eu sinto que o Espírito acaba completando e os irmãos tocam na presença do Senhor. Mas o músico tem que treinar, tem que ensaiar, tem que estudar. Alguém que considera sua identidade como eu sou um leitor, eu sou um estudioso, tem que ler. Quem é leitor, lê todos os dias. Faz parte da rotina. Quem é vegetariano, não come carne. Aqueles sérios, né? Não come carne. São identidades. Quem é alcoólatra, não é um vício. Fumante não consegue viver sem fumar. Então, uma identidade mais profunda, mais forte, tem a ver com um viver, tem a ver com comportamentos, tem a ver com rotinas. Nós temos que aprender a ser cristãos que oram. Porque sem a oração, nós não temos comunhão com o nosso Senhor. E sem comunhão com o Senhor, como nós vamos viver, irmãos? Às vezes a nossa vida espiritual está fraca e não entendemos por quê. Então tem dois grandes hábitos que são pilares da nossa vida cristã. Um é ler a Bíblia. Se você é cristão, tem que ler a Bíblia. E outra característica de um cristão sério, aqueles cristãos que são apenas cristãos no nome, mas não têm viver, esses eu nem estou considerando esse momento. Estou falando alguém que leva a sério a sua vida com Deus, tem que orar. Numa frequência e intensidade compatível com um cristão que leva a sério a sua vida espiritual. 2 Pedro 1,5 fala sobre sermos diligentes, reunindo toda a vossa diligência. Eu queria trazer duas definições de diligência. Uma no original grego, nos Strong's, fala que diligência é interessar-se com muita seriedade. Alguém que é diligente se interessa com muita seriedade, leva a sério. Outra maneira de expressar diligência é ansiedade em executar ou empenhar-se por algo. Ou seja, tem uma pressão de querer fazer. Um empresário que é diligente sempre está pensando em como melhorar a rentabilidade do seu negócio, como vender mais. Tem alguns irmãos aqui que tem empresa, que tem áreas comerciais. Sempre estou pensando, como é que eu vou vender mais? Como é que eu vou capturar um novo cliente? Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou melhorar minha margem, melhorar meu caixa? Eu também trabalho com negócios, eu estou pensando nisso o dia inteiro, irmãos. O que eu preciso fazer para melhorar o resultado? Porque faz parte da minha identidade profissional. Então, eu queria falar sobre diligência como uma condição, como um pré-requisito para nós termos uma vida diante de Deus. Provérbios 10,4 diz: o que trabalha com mão remissa, com mão preguiçosa, empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Provérbios 12,11 diz: o que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás das coisas vãs é falto de senso. E o 13,4, Provérbio 13,4, é um versículo que eu tenho desde a minha adolescência. Eu li uma vez, achei fantástico e está gravado na minha cabeça. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Vamos ler junto esse versículo? O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O preguiçoso tem sonhos, o preguiçoso tem desejos, mas ele não faz nada. Ele fica sonhando, desejando e não tem nada. Por quê? Não é diligente, não trabalha, não se empenha. Mas a alma dos diligentes se farta. Aqui dá para aplicar tanto na vida humana, na vida profissional, na vida financeira.
e também na vida espiritual. Aqueles que querem ganhar dinheiro, mas não fazem nada de diferente do que o básico e ficam reclamando da vida. Não vai ganhar dinheiro. Aqueles que querem crescer profissionalmente, mas não estudam, não se informam, não aprendem com os melhores do seu ramo para poder sair daquele marasmo, daquela situação comum. Como é que vai crescer? Mas agora eu quero aplicar para a vida espiritual. Se nós quisermos ter plenitude em nossa experiência espiritual, nós temos que ser diligentes na nossa vida de oração e diligentes na nossa palavra. Daí vem a prosperidade da nossa atitude de buscar o Senhor. Eu queria entrar no aspecto prático da oração. Existem alguns compromissos práticos que podem nos ajudar a fortalecer nossa vida de oração. Eu queria falar de 3 compromissos que nos ajudam a ter uma vida de oração mais eficaz. O primeiro compromisso: você tem um tempo fixo para você orar? Ou você ora quando sobra tempo? Isso faz diferença, irmãos. Tempo fixo quer dizer que você tem um compromisso com o Senhor. Faz parte da sua agenda mandatória um tempo de oração, com horário marcado e uma duração mínima. Porque duração mínima, porque se tiver tempo e conseguir se estender, isso é muito bom, mas duração mínima quer dizer que você tem na sua agenda um tempo de início e uma duração no qual você sabe que vai se dedicar para a oração. Eu vou dar algumas dicas sobre quais são esses horários. Uma eu já falei, cedinho de manhã. Isso é bíblico. Quando a gente ora cedo, antes de começar o dia, nós temos as primícias da nossa energia, do nosso tempo dedicados ao Senhor. Estamos descansados em nossa mente, em nosso corpo, nós podemos dedicar o melhor da nossa pessoa para poder orar ao Senhor. Um outro tempo que recomendo também para os irmãos usarem como tempo fixo para orar é antes das refeições. Quem aqui tem o costume de orar antes de comer? Levanta a mão, só para eu saber. A minoria. Talvez uns 30%. É uma boa prática, irmãos. É uma boa prática. Os discípulos reconheciam o Senhor pela prática dele agradecer quando partia o pão. E a terceira etapa do nosso dia, no qual eu recomendo que tenhamos um horário fixo para orar, é antes de dormir. Quem aqui tem costume de orar antes de dormir? Levanta a mão. Parece que mais irmãos têm costume de orar antes de dormir. Isso é bom. Então, pelo menos 3 momentos. Ao acordar, se você acorda às 5, ore às 5. Se você acorda 8h30, acho que não, né, irmãos? Alguns irmãos falaram, opa, tudo bem, não tem problema em acordar 8h30. A questão é, acordou? Ora. Antes das refeições, agradeça o Senhor pelo alimento, aproveita e tenha comunhão com Deus e antes de dormir. Ou seja, a gente começa o dia orando, durante o dia, quando nos alimentamos, oramos, e à noite nós oramos para agradecer o Senhor. Não tem aquele hino que fala, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, anunciar de manhã as suas misericórdias. Podemos anunciar de manhã as misericórdias de Deus, e à noite declaramos a fidelidade de Deus por ter nos guardado. Então tem horário fixo. Só para eu entender, quem aqui tem um horário fixo para orar? Levanta a mão. Irmãos, vamos levar a sério nossa vida de oração? Eu estou agora tentando me disciplinar na parte de exercício físico. 5 da manhã, 3 vezes por semana.
É fácil? Não. Dá vontade de ficar dormindo? Com certeza. Não sou atleta ainda, tá, irmãos? Mas eu desejo talvez ser algum dia. Mas pelo menos estou tentando mudar minha rotina. São decisões. Não vamos ser pessoas frouxas em nosso caráter. Pessoas que não têm espinha dorsal. Precisamos aprender a escolher quais são as nossas prioridades. Horário fixo para orar. Um segundo compromisso. Aqui, irmãos, eu fui ajudado pelo ensino do John Wesley em relação a ter uma estrutura prática para você orar. Então, são 4 etapas da oração. Quer dizer que a gente pode orar de outra maneira? Pode orar de outra maneira. Podemos orar do jeito que a gente quiser. Mas, na minha experiência, até mesmo antes de conhecer o que ele tinha recomendado para aqueles que queriam levar a vida a sério, eu já estava praticando 3 desses 4 itens. Adoração, confissão, gratidão e intercessão. Quando eu comecei a orar dessa maneira, irmãos, de manhã, com o tempo mais tranquilo, a qualidade da minha oração melhorou grandemente. E tendo uma estrutura prática para orar, isso nos ajuda quando falta inspiração. Às vezes a gente não sabe, eu vou orar sobre o quê? Claro, quando nós temos problemas, nós sabemos o que nós vamos orar, sobre os nossos problemas, na verdade. Eu acho que essa é a oração mais comum que nós temos. Eu estou com um problema, vou pedir para Deus resolver meus problemas. Você deve orar para Deus resolver seus problemas. Mas isso é apenas um dos aspectos da oração. Começa adorando o Senhor. Começa adorando o Senhor. Adoração é rendição total. Reconhecer que nós temos um Senhor em nossa vida. O Senhor é dono da nossa pessoa. Ele tem direito sobre nossa vida. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Hoje nós somos de Deus. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em realidade. Adorar, aqui no original grego, é cair de joelhos e tocar o chão com a testa com uma expressão de profunda reverência. É você baixar a tua cabeça, se ajoelhar e reconhecer que Deus é Deus. Deus é Deus na sua vida. Nos sentimos insuficientes, nos sentimos impotentes, fracos. Mateus 9,18, o pedido de um chefe, enquanto essas coisas ele dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe a mão sobre ela e viverá. É um sentimento de total incapacidade. Senhor, eu me prostro diante de Ti. Quando nós adoramos, reconhecemos nossa dependência total do Senhor, não temos força em nós mesmos. Mateus 14:30, reparando, porém, na força de vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco, os discípulos que viram aquela situação, o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Adorar quer dizer priorizar a glória de Deus e não dar importância para a glória do homem. Mateus 4:8-10, levando ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O diabo estava tentando Jesus a se prostrar e adorar a ele, para que ele pudesse dar a Jesus a glória do mundo. Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Nós queremos a glória do mundo ou queremos a glória de Deus? Quando estamos doentes,
enfraquecidos, adoramos. Mateus 8, 2 e 3, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Leproso, uma condição miserável. Adorar quer dizer reconhecer que em nós mesmos já estamos mortos, não temos esperança nenhuma, estamos doentes. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Gênesis 22, 5 fala sobre a experiência de Abraão, quando Deus lhe pediu Isaque, o filho da promessa, para sacrificar Isaque. E aí ele diz a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz. Iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão colocou a adoração no contexto de que ele iria matar o filho dele porque Deus tinha pedido. Olha só, adoração não é você reconhecer Deus nas situações boas, é você reconhecer Deus porque Deus é Deus, independente da sua circunstância. E Deus, naquela situação, deu um grande livramento. E Abraão cria no Deus que ressuscita os mortos, no Deus que chama à existência as coisas que não existem. Deus chamou à existência o filho dele, da mulher idosa dele. Deu um filho, fez brotar o filho do nada. E quando Deus pediu o filho, Abraão cria que Deus podia ressuscitar Isaque, mesmo que ele fosse morto. Isso é fé. Abraão é o pai da fé, porque ele cria em Deus. E cria na palavra de Deus. Essa é outra base também da oração, a nossa fé. Sem fé, nossa oração não tem poder. Apesar de louvor ser diferente da adoração, podemos integrar o louvor também na adoração. Na minha experiência pessoal, nessa parte de adorar o Senhor em oração, uma das práticas que tem me ajudado muito a tocar na pessoa do Senhor é declarar os nomes de Deus. Ao reconhecer a minha fragilidade, eu falo, Senhor, Tu és Deus forte. Ao reconhecer a minha dificuldade de resolver as situações, eu falo, Jesus, Tu és Emanuel, Deus comigo. Tu és a solução de tudo aquilo que eu preciso, mas eu preciso de Ti, Senhor. Às vezes eu estou tão angustiado por questões da minha vida profissional, pessoal, financeira, que parece que eu não tenho nenhuma perspectiva no curto prazo de que a situação melhore, mas eu experimento do Deus maravilhoso. E eu falo, Senhor, Tu és maravilhoso. Eu Te adoro pelo que és. Eu posso ser alguém miserável, mas Tu és maravilhoso. Às vezes eu sinto fome espiritual e eu falo, Senhor, Tu és meu pão da vida. Tu és o pão que desceu do céu, quero me alimentar de Ti. Às vezes estou precisando de conselho. Quem aqui gosta de receber conselho? Eu gosto. Conselho de pessoas capacitadas, pessoas experientes, pessoas sábias. Sabe quem é o melhor conselheiro? O Espírito Santo. Eu falo, Senhor, Tu és meu conselheiro. Me aconselha nessa situação. Agora nós vamos ter um momento de prática disso, irmãos. Nós vamos conduzir essa palavra no formato de oficina. Então, eu vou dar 3 minutos para que cada um agora, individualmente, pratiquem orar adorando o Senhor. Aqui tem que ter uma disciplina e uma diligência de nós não ficarmos distraídos. Aí quando nós vamos adorar, nós vamos só adorar. Não é momento de pedir pela sua vida financeira, não é momento de você falar dos seus problemas, agora é momento de adorar a Deus. Dentro desses princípios, adore o Senhor, se renda ao Senhor, se prostra aos pés do Senhor. Então, 3 minutos, cada um agora no seu lugar, vai adorar o Senhor.
Amém? 3 minutos. Pai, reconhecemos que Tu és Deus sobre nossas vidas. Não somos merecedores de tamanha graça. Somos frutos da Tua grande obra de salvação e declaramos que o Senhor tem direito sobre nossa vida. Estamos aqui prostrados na Tua presença para reconhecer que tudo vem de Ti, tudo é para Ti. Senhor, Te adoramos por tudo aquilo que Tu és para nós. Nos ensina a ter uma vida de adoração, de nos submeter sempre a Ti. Abate nosso orgulho, nos humilhamos no pó, reconhecendo a Tua grandiosidade, reconhecendo a Tua majestade, reconhecendo que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Como Abraão, no espírito de adoração, entregou seu filho Isaque a Ti e recebeu de volta o seu filho, nós queremos entregar tudo que é nosso ao Senhor. Não queremos preservar nada para nós mesmos, queremos entregar tudo a Ti, Senhor. Nos conceda uma vida de altar, uma vida de nos entregar a Ti. Somos fracos, somos insuficientes, somos impotentes, somos doentes e somos carentes da Tua glória. Nós não queremos amar a glória deste mundo, mas queremos estar na Tua presença para experimentar da Tua glória. Senhor, Te adoramos. Purifica nosso coração, nos ensina como reconhecer que Tu és tudo em nossa vida. Tu és a videira verdadeira, Tu és nosso bom pastor, Tu és o amado da nossa alma, Tu és o Deus forte, Tu és Pai eterno, Tu és príncipe da paz, Tu és o bispo das nossas almas. Tudo aquilo que nós precisamos, encontramos em Ti. Nos prostramos diante de Ti, Senhor. Te adoramos, Senhor. O segundo tipo de oração é confissão. Essa é uma oração que vamos ter que fazer para o resto da nossa vida, irmãos. Porque por mais que na progressão da nossa experiência cristã, na normalidade do crescimento da vida de Deus, o Senhor vai nos santificando cada vez mais, mas nós ainda somos oprimidos pelo pecado e pela natureza pecaminosa que está em nós. E até que o Senhor volte, nós vamos lutar contra o pecado. E nós vamos pecar. A questão é não viver em pecado. Então, quando o apóstolo João fala em 1 João sobre confessar os pecados, ele está dizendo isso para cristãos. Uma vez salvos, regenerados, salvos para sempre. Mas precisamos aprender a fazer a manutenção da nossa consciência ao reconhecer os nossos pecados, ao mencionar os nossos pecados e falhas diante de Jesus, e o principal, nos arrepender de nossos pecados, pedir perdão e nos sentir arrependidos. Arrependimento é uma mudança de mente. Não adianta você confessar o seu pecado, mas você continua pecando porque você não muda na sua mente. O sangue de Jesus é poderoso para nos purificar, mas a confissão eficaz em termos de resultado sempre é seguido de arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. Não tem nenhum pecado que o sangue de Jesus não é capaz de purificar. Mas depende da nossa confissão. Salmo 139 diz: examina-me, ó Deus, na versão NVT, e conhece meu coração, prova-me, vê meus pensamentos. Essa é uma oração que nós podemos fazer ao confessar nossos pecados. Senhor, examina-me, sonda-me, ó Deus. Conhece meu coração.
Naquela passagem que João Miguel leu de manhã sobre bendito o homem que confia no Senhor, tem um dos versículos que fala que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Várias vezes, irmãos, eu confesso para Jesus: Senhor, meu coração é desesperadamente corrupto. Reconheça a corrupção do seu coração. Se nós nos aproximarmos de Jesus e acharmos que nós não somos corruptos, nós não estamos sendo sinceros e verdadeiros. O apóstolo João fala que se a gente acha que não peca, nós estamos mentindo. Prova-me, vê meus pensamentos. Senhor, examina meus pensamentos. Tem muitos pecados que às vezes não se transformam em ações, mas são intenções. A ação pecaminosa vem da intenção pecaminosa. E se você não tratar a tua intenção pecaminosa, a probabilidade de você se tornar um pecador frequente naquela ação é muito grande. Por isso que o Senhor veio elevar o nível de exigência em relação ao Novo Testamento, em que até um olhar, até um sentimento é um pecado. Se você odiar seu irmão, você está matando o seu irmão. Se você tiver um olhar impuro, você já está cometendo adultério, fornicação. Então a confissão tem a ver com o nosso coração. Vamos sair da nossa superficialidade e entrar na profundidade da nossa experiência de reconhecer que nosso coração é impuro e precisamos aprender a confessar nossos pecados. É muito triste ver irmãos cuja consciência já está cauterizada, pecam e não sentem mais nada, porque não têm a prática de reconhecer os seus pecados e de tratar seus pecados. Esse é um dos sintomas de uma igreja doente, uma igreja que convive com o pecado e não trata e parece que está tudo bem. O julgamento começa pela casa de Deus. Nós não podemos viver em pecado, irmãos. Nós vamos pecar, nós vamos tropeçar, mas precisamos aprender a tratar nossos pecados. Isso é muito sério. Valorizemos a graça de Cristo. Não tenhamos nenhuma condenação, porque estamos em Cristo Jesus. Mas você está em Cristo Jesus? Se você não confessa os pecados, talvez você esteja evitando Cristo Jesus. Aqueles que acusaram aquela mulher, queriam apedrejá-la, só receberam uma pergunta de Jesus: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E um a um eles foram indo embora. Jesus expõe a situação do coração do homem. Aquela mulher pecou gravemente, mas nenhum daqueles seus acusadores estavam justos diante de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando nós cremos em Jesus, fomos libertos, fomos salvos, mas precisamos aprender a fazer a manutenção do nosso coração espiritual e confessar nossos pecados. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você sabe quais são os seus pecados? Agora nós vamos praticar confissão. Isso é muito pessoal. Isso é muito íntimo. Se já faz um tempo que você não confessa seus pecados a Jesus, você vai ter alguma dificuldade. Mas persista na oração. Uma maneira de você abrir a oração é falar: Senhor, me mostra onde eu tenho te ofendido, Jesus. Me mostra onde eu tenho entristecido o seu coração. E clama pela misericórdia do Senhor. Porque a situação mais triste é quando nós não conseguimos nos arrepender. Esaú foi um caso desse. Mas vamos crer na misericórdia de Jesus. E vamos clamar pela bondade de Deus. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, não é verdade? Que Deus é bom. Só que Deus conhece a podridão do nosso coração. Por isso que Ele morreu por nós. Há poder no sangue de Jesus. Nós vamos aprender a confessar nossos pecados. Então agora nós vamos dar 4 minutos
Confessa os pecados. Abre seu coração para o Senhor. Outro tipo de oração é gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças. É muito direto a parte seguinte do versículo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus é que nós sejamos gratos. Efésios 5,20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E Colossenses 3,17 diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Contando minha experiência pessoal, essa é uma das dimensões que eu estou começando a aprender com mais profundidade agora. Oração de gratidão. Te agradecer ao Senhor. Irmãos, talvez eu não possa dizer nós, mas eu vou contar a minha experiência. Eu confesso que muitas vezes eu murmuro mais do que tenho coração de gratidão. Em termos de oração, eu acho que eu reclamo mais para o Senhor do que eu agradeço ao Senhor. Na minha experiência, não sei a experiência de vocês. Eu desabafo, reclamo, murmuro, falo, olha só, Senhor. Mas a Bíblia aqui fala sobre termos gratidão. Agradecer o Senhor. E talvez uma das lições mais difíceis é agradecer o Senhor pelas situações difíceis. Porque quando está resolvi um problema financeiro de anos. Obrigado, Senhor. Recebi um aumento. Obrigado, Senhor. Ganhei um carro. Obrigado, Senhor. Uma situação de doença foi resolvida por um milagre de Deus. Obrigado, Senhor. E todas essas coisas são dignas da nossa gratidão. E quando a doença persiste? E quando o milagre não vem? E quando a situação financeira parece que está cada vez pior? Em tudo dai graças. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, talvez essa tenha sido uma das lições mais duras de aprender a ter gratidão mesmo diante de situações difíceis, porque nós não andamos pelo aquilo que nós vemos, nós andamos por meio da fé. Confesso que eu preciso aprender a ter mais gratidão, e essa é a parte da minha oração que talvez seja deficitária. Mas eu tive uma experiência forte esses dias, e eu descobri na oração de gratidão que tem coisas maravilhosas que estão acontecendo na minha vida, e eu nunca agradeci o Senhor por isso. Quantas coisas maravilhosas Deus não tem feito na sua vida, e você simplesmente ignora esse fato. Precisamos agradecer a Deus pelas coisas boas, mas também precisamos agradecer a Deus pelas dificuldades, porque Ele permite as situações, porque Ele nos ama e quer nos transformar de acordo com a sua imagem. O Miguel uma vez me falou uma coisa que me impressionou muito, no contexto de tribulações e provações, e sofrimento e angústia. Deus não nos conta o final da história, só Ele sabe o final da história. Mas vamos confiar nele. Às vezes a gente quer que a situação passe rápido, a gente quer a solução, mas não queremos confiar no processo de transformação. Então vamos agradecer a Deus por hoje.
Viver dia a dia quer dizer ser fiel todo dia. Agradecer a Deus pela porção de hoje. Agradecer a Deus pelo milagre de hoje. Agradecer a Deus pela aprovação de hoje. Agradecer a Deus pela libertação de hoje. E amanhã é amanhã, irmãos. Nós vamos ser gratos porque nós estamos vivos. Quantas pessoas não morreram hoje? Eu estive na Angola no começo do ano passado. Eu voltei grato por ter água na minha casa, irmãos. Você abre a torneira e sai água. Você já agradeceu a Deus pela água potável que você tem na sua casa? Se alguém quiser ir comigo na África, só conversar que nós vamos ter comunhão. Eu voltei diferente, irmãos. E os irmãos lá, irmãos guerreiros, cheios da alegria do Senhor. Fiquei envergonhado, irmãos. Eu voltei com um coração de gratidão. Agora nós vamos praticar durante 3 minutos oração de gratidão. Das coisas boas, das coisas aparentemente que você acha que não são boas, mas agradeça o Senhor. Agradeça com fé. Faça uma pequena lista na sua cabeça, pede para o Senhor te mostrar por todas as coisas que Ele te deu, pelos quais você tem que ter gratidão, e agradeça o Senhor. 3 minutos de oração de gratidão. Eu queria contar uma experiência que eu lembrei agora na oração, sobre gratidão. A minha esposa e eu oramos durante 9 anos, para que Deus nos desse um filho ou uma filha. Eu não posso dizer que a gente estava orando por filhos, nós estávamos orando por um filho ou uma filha, e Deus nos deu um filho e uma filha. A oração da igreja, a misericórdia e o milagre de Deus e o amor de Deus foram responsáveis por essa experiência maravilhosa que nós tivemos. Eu lembro que naquela época, dos primeiros 3, 4 meses em que os meninos estavam no processo de amamentação, aí tem que ficar ali 40 minutos arrotando a criança até que ela sinta-se bem. E naquele período eu estava muito cansado, estava passando por um período bem turbulento na minha vida profissional, e as noites eram momentos que eu podia descansar. E quem disse que dá para descansar com 2 crianças chorando, querendo mamar a cada 2 horas? Aí quando um acabava, o outro já estava no processo de iniciar de novo. Aí eu estava com a Natanael no meu colo, ele chorando ali, eu cansado, querendo dormir. E eu comecei a ficar irritado. E comecei a reclamar dentro do meu coração. Eu não cheguei a falar para o meu filho, porque ele nem ia entender, mas se eu pudesse falar, eu ia falar: para de chorar, menino. Vai dormir. E veio um sentimento que eu creio que o Espírito colocou em meu coração e falou: você está reclamando do quê? Você não orou para que eu te desse um filho, e agora você está reclamando do teu filho? E imediatamente eu me arrependi, irmãos. Aí comecei a orar, agradecendo a Deus pelo filho que estava no meu colo, que eu tinha orado e sonhado e jejuado durante tanto tempo com a Mariana, para ter o filho no meu colo. Eu estava reclamando porque ele estava chorando. Fiquei envergonhado diante do Senhor, envergonhado, irmãos. Eu agradeci o Senhor, agradeci o Senhor. Então a gratidão é uma oração que a gente tem que aprender a ter. A última dimensão da oração, e eu creio que a maioria de nós praticamos bastante, que é a súplica, é a intercessão. É pedir a Deus em favor da vida de outras pessoas, em favor da nossa vida. São as petições, são os pedidos. Efésios 6,17, quando fala sobre tomar a palavra de Deus com toda a oração e súplica,
fala sobre orar em todo tempo no Espírito e vigiar com toda perseverança e súplica por todos os santos. Isso mostra a importância de orarmos pelos irmãos. 1 Timóteo 2,1 fala sobre orarmos por todos os homens, pelas autoridades. Exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões. Mateus 7,7, muito famoso versículo. Pedi e dar-se-vos-á. Nós temos que pedir a Deus. A quem vamos pedir? Vamos pedir a Deus, nosso Pai, nosso Senhor. Se pedir, Deus vai te dar. Se buscar, você vai achar. Se você bater, Deus vai abrir. Pois todo que pede, recebe. Se você não pede, você não vai receber. Tem que pedir para receber. O que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E João 14,13, versículo muito forte, fala: e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei. Uau! Tudo quanto pedires em meu nome, isso farei. Isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Agora, vocês vão escolher uma súplica, uma só, irmãos. Considere bem o que você vai pedir a Deus nesse momento. Nós vamos ter 2 minutos. Você vai suplicar por uma coisa só. Pode ser uma intercessão a favor de alguém, pode ser um pedido em relação a algo que você precisa, ou algo que você sente que Deus quer te dar. Mas agora não é o momento de orar por 38 coisas. Escolhe uma coisa só e peça ao Senhor, com fé. Vamos agora falar sobre o último compromisso. Falamos sobre tempo fixo, reservar na agenda diária um tempo para orar. Falamos sobre ter essa estrutura prática para nos ajudar a orar nessas 4 dimensões: adoração, confissão, gratidão, intercessão. E agora vamos falar sobre perseverança. Perseverança. Perseverança é você continuar orando mesmo quando nada acontece. Difícil, né, irmãos? Ora e nada acontece. E às vezes, semanas se passam, meses se passam, anos se passam. E a tendência normal nossa é: não está adiantando orar, eu vou parar de orar. Irmão Nélio, não adianta, Deus não está ouvindo minha oração. Anos estou orando. Lucas 18:1 fala: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Em outras versões fala: nunca desanimar. Perseverar na oração é orar mesmo quando aparentemente nada está acontecendo. Porque às vezes o que Deus está fazendo é testando a sua fé. E se você parar de orar, você não está dando oportunidade para o Senhor operar na sua vida. Romanos 12:12 diz: regozijai-vos na esperança. Olha só, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Isso é um mandamento bíblico, perseverar na oração. Na minha vida, algumas orações são atendidas no curto prazo. Algumas orações, Deus atende no médio prazo. E algumas orações, Deus atende no longo prazo. E tem algumas orações que até agora estou orando e Deus não me atendeu ainda. Mas eu continuo orando, irmãos, porque eu creio no poder da oração. E eu creio na palavra de Deus. E eu vou obedecer o que a palavra me diz, porque eu amo meu Senhor. E conforme a gente vai orando, o Senhor também vai nos falando algumas coisas. Às vezes a gente tem que ajustar a nossa oração, tem que tratar alguma situação. Às vezes o Senhor fala: olha, esse problema na verdade é seu, você resolva. Isso não tem nada a ver comigo. Oração também é comunhão. Vamos perseverar na oração.
Ouvimos experiências de mães que oraram durante 30 anos, 40 anos pela salvação do filho e Deus atendeu a oração. Ouvimos testemunhos maravilhosos que no leito de morte de um pai, o pai recebeu o Senhor. Às vezes nós ficamos tão preocupados com prazos, mas nós esquecemos que nós temos a vida eterna. E o prazo de Deus está na eternidade. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Essa é uma lição preciosa, irmãos. E eu acho que a gente nunca vai graduar nessa lição. Deixa eu perguntar para os irmãos com mais experiência. Algum de vocês, irmãos, podem dizer que já graduaram na perseverança na oração? Eu acho que não, né? De vez em quando, bate aquela angústia, né? Parece que eu oro e não acontece. Essa é uma prova da nossa fé, irmãos.